Há momentos na história em que o céu se abre e revela ao ser humano cenas que a mente mortal dificilmente consegue suportar. Foi isso que aconteceu com Ellen G. White em uma das visões mais comoventes que ela já recebeu. A serva do Senhor, ao contemplar o que o Espírito lhe mostrava, não conseguiu conter as lágrimas. Em meio à presença divina, ela chorava intensamente, não por dor pessoal, mas por compaixão pelas almas perdidas, pelas igrejas adormecidas, pelos corações que haviam rejeitado a luz que vinha do trono de Deus. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Ela descreveu essa visão com palavras que atravessam o tempo. Foi-me mostrado o destino daqueles que rejeitam o último convite de misericórdia. Vi o povo de Deus em pé, firme, enquanto o mundo estava mergulhado em trevas espirituais. Ellen G. White, Primeiros Escritos, página 36. Era uma revelação sobre o fim dos tempos, sobre a batalha final entre a luz e as trevas. E ao ver a condição espiritual do povo, Ellen White sentiu o peso do sofrimento celestial. Ela viu anjos chorando, viu Jesus intercedendo e viu homens e mulheres ignorando a última oportunidade que Deus estava oferecendo à humanidade. A Bíblia confirma esse tipo de cena profética em Apocalipse 18, 1-4, quando diz: "Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E ele clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados." Essa passagem ecoa exatamente o que Ellen White viu. A mensagem de advertência, o chamado final, e o choro pelos que se recusam a ouvir. E foi esse peso espiritual que fez a mensageira do Senhor chorar. Ela descreveu em outro trecho: "Vi que muitos estavam à beira da destruição e não sabiam. Estendia-lhes a mão para adverti-los, mas pareciam não me ouvir." Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 58. Meu irmão, minha irmã, imagine o que é ver com os olhos espirituais o destino eterno das almas. Imagine o que é sentir o peso do amor de Cristo e perceber que muitos o rejeitam. Foi isso que Ellen White experimentou, e é isso que o Espírito Santo quer que compreendamos hoje. Se você crê que o Espírito de Deus ainda fala conosco, escreva aqui nos comentários: "Fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz." Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. A visão que fez Ellen White chorar mostrava o contraste entre os fiéis e os que escolheram seguir o mundo. Ela viu um pequeno grupo andando na luz, guiado por uma tocha celestial, símbolo da palavra de Deus, enquanto multidões estavam envoltas em trevas densas, zombando daqueles que permaneciam firmes. Essa imagem lembra o que Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14. "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela." Ellen White via claramente o que muitos de nós não queremos enxergar: que a fé verdadeira exige separação do mundo, santidade e obediência. Ela chorava porque sabia que poucos estavam dispostos a trilhar esse caminho estreito. Em O Grande Conflito, página 108, ela escreveu: "Assim como o movimento do domingo se aproximar, homens em posição de autoridade farão uso de sua influência contra os que guardam os mandamentos de Deus. O povo de Deus será provado e purificado."
Essa revelação não era apenas sobre o futuro, mas sobre o presente espiritual da igreja. O Espírito Santo mostrava a Ellen White que o mundo estava seduzindo o povo de Deus, pelas riquezas, pelos prazeres, pelas distrações. E ela chorava, não apenas pelo que via, mas pelo que sentia. O afastamento do Espírito Santo de muitos lares, de muitos corações. Querido ouvinte, pergunte a si mesmo: o Espírito Santo ainda habita na sua casa? Será que o altar da oração ainda está aceso? Ou será que a correria, o entretenimento, a falta de tempo e a frieza espiritual apagaram o fogo sagrado? Se você deseja o retorno da presença de Deus no seu lar, escreva nos comentários: Senhor, volta a habitar na minha casa. A visão de Ellen White também mostrava anjos se retirando lentamente de lares onde a oração havia cessado. O céu estava pronto para derramar bênçãos, mas os corações estavam frios. Isso confirma o que a Bíblia declara em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ellen White entendeu em prantos que Deus nunca abandona primeiro. É o ser humano quem fecha a porta. Ela viu anjos chorando porque a comunhão foi substituída por distrações. O altar foi trocado pela televisão, o louvor pelo entretenimento, o estudo da palavra pelas conversas vazias. Em Testemunhos Seletos, volume 1, página 121, ela escreveu: Satanás está sempre buscando afastar a mente da oração, da vigilância e da meditação nas coisas eternas. Ao compreender isso, o coração dela se partiu. Chorava porque sabia que quando o Espírito Santo é rejeitado, o coração endurece. E uma vez que o coração se fecha, a luz se apaga e o lar torna-se apenas um edifício, sem presença divina, sem vida espiritual, sem propósito eterno. Quantas vezes o Espírito Santo tentou te despertar, meu irmão? Quantas vezes você sentiu o chamado para buscar a Deus mais profundamente e deixou para depois? Ellen White viu o resultado de quem sempre adia a entrega. Ela escreveu: Vi que o tempo da graça é breve. Cada alma deve se preparar para o selamento. Cada momento é de imenso valor. Primeiros Escritos, página 67. Estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. O céu está se movendo, os anjos estão trabalhando e o Espírito de Deus ainda sussurra ao coração de quem está disposto a ouvir. Mas o tempo da misericórdia não durará para sempre. O choro de Ellen White naquela visão era o reflexo do choro do próprio Cristo. O mesmo choro que ele derramou sobre Jerusalém ao dizer: Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23:37. O amor divino sofre quando o homem escolhe se afastar da luz. Hoje, o Espírito Santo está repetindo o mesmo apelo. Ele está chamando você. Ele está pedindo que desperte, que se volte para Deus, que limpe o coração e reconsagre a casa. A visão que fez Ellen White chorar é a mesma que deve nos levar ao arrependimento. O tempo está se esgotando, as portas estão se fechando, a verdade está sendo desprezada e o Espírito de Deus está prestes a ser retirado daqueles que persistem em rejeitá-lo. Se essa mensagem fala ao seu coração, escreva com fé: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ellen White permaneceu impactada por muito tempo depois daquela visão. Ela contou que não conseguia esquecer o que tinha visto e, em lágrimas, orava pedindo a Deus que despertasse o seu povo. Na visão, o Senhor mostrava o destino daqueles que rejeitavam a mensagem do arrependimento e também a glória reservada aos que permaneciam fiéis, mesmo diante das provações. Era uma revelação profunda sobre a luta espiritual que precederia o fim dos tempos. O conflito entre Cristo e Satanás estava se intensificando, e o Espírito Santo chamava a igreja a uma decisão urgente.
Em O Grande Conflito, página 613, Ellen White escreveu: "A tempestade está se aproximando. Os homens devem ser despertados para o perigo iminente, a fim de que se preparem para resistir à prova quando ela vier." Essas palavras não eram apenas uma advertência, mas um apelo. Um apelo para que cada cristão examinasse o coração, limpasse o altar da sua casa e colocasse a vida em ordem diante de Deus. A serva do Senhor via, com olhos espirituais, a apostasia crescendo dentro do povo que professava seguir a verdade. A frieza, a indiferença e o amor pelo mundo estavam sufocando a fé. E ela chorava porque sabia que muitos não perceberiam a gravidade do tempo em que viviam. A Bíblia confirma essa condição espiritual em Apocalipse 3, 15 e 16, onde o Senhor diz: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca." Essa mornidão espiritual é o sinal mais perigoso de todos, pois faz o homem acreditar que está bem quando, na verdade, está distante de Deus. Ellen White escreveu em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 126. O inimigo de Deus e do homem deseja que o povo de Deus se torne morno e indiferente, a fim de que perca o senso da verdade presente. Essa visão levou-a a chorar, porque ela sabia que a frieza espiritual era o prelúdio da rejeição do Espírito Santo. Quando o Espírito é rejeitado, o coração endurece e a mente passa a ver o pecado como algo normal. Foi exatamente isso que ela viu. Famílias que um dia oravam juntas, agora viviam em discórdias. Pais que antes ensinavam a palavra aos filhos, agora estavam ocupados demais com os cuidados da vida. Ela viu o Espírito de Deus sendo substituído por distrações, conversas vazias e vaidades. E ao ver isso, ela caiu de joelhos e chorou. Chorou pelo povo de Deus, chorou pelos lares, chorou pela igreja que havia esquecido a eternidade. O Espírito Santo revelou a ela que o tempo da graça estava se fechando rapidamente. E quando a misericórdia cessasse, seria tarde demais para buscar a santidade que antes fora desprezada. Em Primeiros Escritos, página 45, ela afirmou: "Vi que o tempo da graça termina pouco antes da vinda do Senhor e que cada caso já estará decidido para a vida ou para a morte." Essa revelação é uma das mais solenes já dadas a um ser humano. O céu mostrava a ela que cada escolha feita hoje tem um peso eterno. E o que a fez chorar foi ver que muitos, mesmo sabendo a verdade, ainda escolheriam o mundo. Querido ouvinte, talvez essa mesma visão precise despertar o seu coração hoje. O Espírito de Deus está falando contigo agora. Se você sente esse toque interior, se percebe que há áreas da sua vida que precisam ser entregues a Deus, escreva aqui nos comentários: "Senhor, desperta-me enquanto há tempo." Enquanto Ellen White descrevia a visão, ela dizia que a presença de Deus era tão intensa que seu corpo mal suportava. A glória do céu estava diante dela, e o que viu sobre o futuro da terra era assustador. Cidades em ruínas, famílias desfeitas, igrejas desmoronando espiritualmente. Mas no meio de toda essa escuridão, ela viu uma luz. Uma luz que representava o povo fiel, pequeno em número, mas cheio do poder do Espírito Santo. Em Eventos Finais, página 202, ela escreveu: "A terra será iluminada pela glória de Deus. As trevas espirituais serão dissipadas, e muitos sairão das igrejas caídas e se unirão ao remanescente fiel." Essa promessa é poderosa, porque mostra que mesmo diante da apostasia e da indiferença, Deus sempre preserva um povo que não se dobra diante do mal. A visão que fez Ellen White chorar não era apenas uma cena de tristeza, mas também de esperança. O Senhor mostrava que haveria lágrimas, perseguição e provações, mas também vitória para os que permanecessem firmes.
Ela viu anjos cercando os filhos de Deus durante o tempo de angústia, sustentando-os quando tudo parecesse perdido. Viu que aqueles que mantivessem a fé em meio às trevas receberiam o selo do Deus vivo. Em O Grande Conflito, página 620, ela declarou: os fiéis não cederão à pressão do mundo. Sua única preocupação será ser encontrados fiéis a Deus. Ellen White chorava, mas também louvava. Chorava pelos que se perderiam, mas glorificava a Deus pelos que seriam salvos. O Espírito Santo mostrava a ela a profundidade do amor divino, um amor que nunca desiste do pecador, mesmo quando ele se afasta. O amor que ainda hoje está chamando você de volta para o centro da vontade de Deus. Em Romanos 2:4, Paulo pergunta: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Essa foi exatamente a mensagem central da visão. Deus ainda está chamando. Ainda há tempo para voltar. Ainda há graça para os que se humilham e se arrependem. Ellen White compreendeu que o choro dela era uma pequena amostra do que o próprio Cristo sente por cada alma perdida. O céu inteiro se comove quando alguém resiste ao chamado do Espírito. Em Caminho a Cristo, página 21, ela escreveu: nenhum coração humano jamais compreendeu a profundidade do amor que levou Cristo a deixar o trono celestial e vir buscar o perdido. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo quer restaurar a tua sensibilidade espiritual. Ele quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, sensível à voz de Deus. Se você deseja isso hoje, escreva com fé nos comentários: Senhor, quero um coração sensível à tua voz. Assim como Ellen White chorou ao ver a realidade espiritual do povo, Deus também se entristece quando os seus filhos se afastam. Mas a boa notícia é que ainda há esperança. Ainda há tempo para buscar a presença do Senhor e reacender a chama da fé. Ellen White encerrou o relato dessa visão dizendo: enquanto o povo de Deus orava, a luz descia do céu e dissipava as trevas. Vi rostos antes desanimados se tornarem iluminados pela presença de Cristo. Primeiros Escritos, página 49. Essa é a promessa para quem se volta ao Senhor de todo o coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Ellen White relatou que, ao acordar daquela visão, seu coração estava pesado e lágrimas ainda corriam pelo rosto. Ela ficou em silêncio por um tempo, sem conseguir falar. As cenas ainda estavam gravadas em sua mente como fogo. O Espírito Santo lhe havia mostrado a profundidade da apostasia, a grande separação que aconteceria entre os que amam a verdade e os que amam o mundo. Ela viu que muitos professariam o nome de Cristo, mas não teriam o seu espírito. Essa foi uma das razões pelas quais ela chorou. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, ela escreveu: o Espírito Santo será retirado daqueles que persistem em resistir à verdade. A luz rejeitada torna-se trevas e a alma é deixada sem defesa contra o inimigo. Essas palavras ecoam como uma advertência para todos nós. Quando o Espírito é resistido repetidas vezes, o coração se endurece e a pessoa já não sente mais a presença de Deus. E esse é o ponto mais perigoso da vida espiritual. A Bíblia confirma essa realidade em Efésios 4:30, quando diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito é rejeitar a sua voz, é ignorar o seu chamado, é apagar o fogo da fé com as escolhas erradas do dia a dia. Ellen White viu o resultado dessa rejeição em visão. Lares que antes eram iluminados pela presença divina tornaram-se lugares de confusão e discórdia. Famílias divididas, corações frios, igrejas sem poder. Ela escreveu em
Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 218. O Espírito de Deus está sendo retirado gradualmente da terra. Pouco a pouco, a proteção divina é removida dos que rejeitam a verdade e desprezam o chamado da graça. Querido ouvinte, esse é o momento de refletir. O Espírito Santo ainda habita na sua casa? Há oração no seu lar? Ainda há reverência pela presença de Deus? Ou o pecado e a indiferença tomaram o lugar que era dele? Se você deseja que o Espírito Santo volte a habitar em sua vida, escreva nos comentários: Senhor, habita novamente em meu coração. Ellen White chorava porque via o que muitos não queriam ver. O Espírito lhe mostrava igrejas cheias, mas espiritualmente vazias, cultos com aparência de devoção, mas sem poder do alto. Ela descreveu essa cena em Primeiros Escritos, página 270. Vi o povo de Deus em grande angústia, chorando e orando, porque haviam perdido de vista o Salvador e o poder de sua verdade. Essa é a dor que ela sentiu, a dor de ver a igreja sem a presença de Cristo. O Espírito Santo mostrava a ela que, nos últimos dias, muitos se contentariam com uma religião superficial. Haveria entusiasmo, mas sem conversão, conhecimento, mas sem santificação, aparência de piedade, mas sem comunhão verdadeira com Deus. Em O Grande Conflito, página 608, ela escreveu: homens e mulheres que professam ser seguidores de Cristo se unirão aos inimigos da verdade, e então saberemos quem realmente serve a Deus. Essas palavras são duras, mas são verdadeiras. Na visão, Ellen White via também o pequeno grupo dos fiéis, e isso a fez chorar ainda mais. Eles estavam cercados por trevas, perseguidos, caluniados, mas continuavam firmes. Ela viu anjos os fortalecendo, viu que mesmo sem recursos e sem apoio humano, eles tinham algo que o mundo não podia tirar: a presença do Espírito Santo. Ela relatou em Eventos Finais, página 202. Os fiéis permanecerão firmes como uma rocha, suas faces iluminadas pela glória celestial, enquanto todo o mundo os observa com ódio e admiração. O contraste entre os fiéis e os infiéis foi uma das partes mais impactantes dessa visão. Os que rejeitaram a luz estavam cheios de medo, confusão e desespero, enquanto os que permaneceram firmes na verdade tinham paz, mesmo em meio à tempestade. Ellen White chorava porque via o destino dos que desprezaram a graça. Ela escreveu em Primeiros Escritos, página 36. Vi que alguns estavam em grande angústia, clamando a Deus, mas já era tarde demais. O Espírito de Deus se havia retirado e eles não podiam mais encontrar paz. Essa é uma das declarações mais solenes que já saíram da pena da mensageira do Senhor e deve nos levar à reflexão: até quando o Espírito Santo vai chamar? Até quando ele vai insistir conosco antes que seja tarde demais? Se você sente que precisa se reconciliar com Deus, não adie essa decisão. Escreva com fé: Senhor, renova em mim o teu espírito antes que seja tarde. A visão que fez Ellen White chorar era um retrato espiritual da humanidade. Ela viu o amor esfriando, a fé desaparecendo e a verdade sendo desprezada. Mas também viu Jesus. E ao ver Jesus, ela encontrou consolo. Ele estava de pé diante do Pai, intercedendo pelos que ainda lutavam para permanecer fiéis. O rosto dele estava cheio de compaixão. As lágrimas de Ellen White se misturavam às lágrimas do Salvador. Ele olhava para a terra com dor, mas também com esperança. Em O Desejado de Todas as Nações, página 483, ela escreveu: Cristo intercede constantemente em favor de seu povo, apresentando diante do Pai suas feridas, o preço pago pela redenção da humanidade. Essa é a razão pela qual ainda há tempo, ainda há graça, ainda há perdão para o arrependido. Ellen White compreendeu naquela visão que o tempo de preparação é agora. O Espírito Santo ainda está chamando, ainda está purificando, ainda está separando um povo para o reino de Deus.
Em Eventos Finais, página 213, ela afirmou: o tempo de preparação é agora. O selo de Deus não será colocado sobre a testa de homens e mulheres impuros. Essa advertência deve ecoar em nossos corações. Querido ouvinte, se você sente que há áreas na sua vida que precisam ser purificadas, se há hábitos, pensamentos ou atitudes que te afastam da presença de Deus, este é o momento de entregar tudo ao Senhor. Diga agora com sinceridade: Senhor, purifica-me e sela-me com o teu Espírito. A visão que fez Ellen White chorar foi também uma revelação de esperança. No final da visão, ela viu o povo de Deus triunfando. Viu Jesus voltando em glória, viu os fiéis sendo libertos da dor, das lágrimas e da morte. O céu se abriu e o coro dos anjos ecoava: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O rosto dos remidos brilhava com uma luz que nenhuma sombra podia apagar. Ela escreveu em Primeiros Escritos, página 288, vi o povo de Deus vitorioso, suas faces refletindo a glória de Deus, e ouvi o cântico de triunfo que enchia o céu. Essa foi a esperança que enxugou as lágrimas da mensageira do Senhor. O sofrimento e o juízo não eram o fim da visão, mas o prelúdio da vitória eterna. O Espírito Santo quer hoje colocar essa mesma esperança no seu coração. Não importa o que você tenha feito, há perdão. Não importa quão distante você esteja, há um caminho de volta. Jesus ainda intercede por você. Ele ainda chama o seu nome. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, quero estar entre os fiéis naquele dia. Ellen White escreveu que, após essa visão, ficou por muito tempo em oração. Seu coração estava dividido entre a dor e a esperança. A dor por ver tantos rejeitando o Espírito Santo e o amor de Deus, e a esperança por saber que ainda havia um povo fiel, um remanescente que não dobraria os joelhos diante das falsas doutrinas, nem se deixaria dominar pelo espírito do mundo. Ela declarou em Primeiros Escritos, página 278, vi o remanescente, pequeno em número, firme e unido, brilhando com a glória de Deus, enquanto o mundo ao redor mergulhava em trevas. Essa imagem foi o consolo do seu coração. Mesmo chorando, Ellen White sabia que o plano de Deus não seria frustrado. O Espírito Santo continuaria agindo, chamando homens e mulheres ao arrependimento até o último instante da graça. O mesmo Espírito que inspirou os profetas e guiou os apóstolos no livro de Atos, ainda é o mesmo que quer habitar em nossos corações hoje. Quando lemos Atos 2:17, encontramos a promessa: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa não é apenas um texto bonito, é uma realidade que precisa se cumprir em nós. Ellen White confirmou isso em Atos dos Apóstolos, página 55. O derramamento do Espírito nos dias apostólicos foi o começo da chuva temporã. O resultado da chuva serôdia será mais abundante e o povo de Deus se preparará para o encontro com o Senhor. E é isso que a visão revelava, a preparação final. O Espírito Santo sendo derramado sobre os fiéis que se mantêm firmes, enquanto o mundo rejeita a verdade e mergulha em trevas espirituais. O choro de Ellen White era, portanto, um choro de advertência e também de intercessão. Ela chorava por todos nós, pelas famílias que se afastariam da fé, pelos jovens que trocariam a presença de Deus pelos prazeres passageiros e pelos líderes que amariam mais a aprovação dos homens do que a de Cristo. Em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 37, ela escreveu: há uma obra profunda de purificação que precisa ser realizada entre o povo de Deus antes que o Espírito Santo possa ser derramado em plenitude. Corações devem ser quebrantados, pecados confessados e vidas consagradas. Querido ouvinte, essa é uma mensagem direta para mim e para você. O Espírito Santo quer habitar em nossa vida, mas ele não força a entrada. Ele só entra onde há espaço.
E talvez seja por isso que Ellen White chorou, porque viu que muitos corações estariam cheios de tudo, menos de Deus. Ela viu pessoas preocupadas com suas rotinas, seus bens e suas aparências, mas sem tempo para a oração. Viu famílias que se esqueceram do altar doméstico, igrejas cheias de debates e sem amor. E isso a feriu profundamente, pois o Espírito lhe mostrava o quanto Deus desejava restaurar esses lares. Em Lar Adventista, página 15, ela escreveu: a presença do Espírito Santo transforma o lar em um pequeno céu na terra. Agora pare e pense, como está o ambiente da sua casa? A presença de Deus no seu lar? Há momentos de oração, de leitura da palavra, de adoração em família? Se você deseja convidar o Espírito Santo para habitar novamente na sua casa, escreva nos comentários: Senhor, entra no meu lar e faz morada. Ellen White também viu que muitos, ao ouvirem as advertências do Espírito, se arrependeriam sinceramente. Ela viu o poder da graça, transformando pessoas, restaurando famílias e curando corações. Essa foi a parte que lhe trouxe consolo e lhe fez agradecer a Deus em meio às lágrimas. Em Caminho a Cristo, página 45, ela escreveu: nenhum arrependimento é em vão. O Espírito Santo fala ao coração e guia o pecador à cruz, onde encontra perdão e nova vida. O Espírito Santo ainda está chamando, ainda está convencendo, ainda está curando. Ele quer restaurar a comunhão que foi perdida. Por isso, se neste momento você sente algo diferente no coração, é o Espírito Santo falando com você. Não endureça o coração. Diga agora mesmo: Senhor, eu te ouço, fala comigo e não retires de mim o teu Espírito. A visão que fez Ellen White chorar não era apenas sobre juízo, mas sobre redenção. Jesus apareceu para ela no final da visão com uma expressão de amor indescritível. Ele disse: diga ao meu povo que eu ainda intercedo por eles. Diga que há tempo para arrependimento, mas que esse tempo não será para sempre. Essa mensagem ecoa até hoje como uma última chamada para todos nós. Em Hebreus 3, 7 e 8, a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo de recomeçar. O Espírito Santo ainda está batendo à porta. Ellen White entendeu que a chuva serôdia, o derramamento final do Espírito, virá somente sobre os corações que estiverem limpos, humildes e dispostos a obedecer. Em Eventos Finais, página 194, ela afirmou: aqueles que não se purificarem mediante a obediência à verdade perderão o privilégio de participar da chuva serôdia. Isso significa que o tempo de preparação é agora. O Espírito Santo não será derramado sobre corações distraídos, mas sobre aqueles que buscam o Senhor com sinceridade. Por isso, feche os olhos do coração e ore junto comigo. Senhor, limpa o meu coração de tudo o que impede tua presença. Enche-me com o teu Espírito e prepara-me para o derramamento da tua chuva serôdia. E lembre-se, o mesmo Deus que mostrou a visão a Ellen White é o Deus que hoje te chama para a santidade. Ele quer restaurar tua fé, reacender tua esperança e transformar tua casa em um lugar de luz. Em Atos dos Apóstolos, página 48, ela escreveu: a medida da infusão do Espírito é proporcional à entrega que fazemos de nós mesmos a Deus. Quanto mais nos rendemos, mais o Espírito atua. Por isso, se há algo que você precisa entregar hoje, um pecado não confessado, uma ferida, um ressentimento, entregue agora mesmo. Deus está pronto para te restaurar completamente. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu me entrego totalmente a Ti. A visão que fez Ellen White chorar continua sendo uma mensagem profética para o nosso tempo. É o chamado de Deus para que despertemos antes que seja tarde demais. É um apelo à consagração, à santidade e à fidelidade. O Espírito Santo ainda está chamando e você pode responder agora.
E lembre-se, o choro de Ellen White não foi em vão. Ele foi a expressão da dor de Deus por cada alma que se perde, mas também da alegria do céu por cada alma que se arrepende. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e também com seus amigos para que mais pessoas recebam essa palavra. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas mensagens que Deus me revelou em visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.